Olá, pessoal! Seguindo com a série Psicopedagogia em Ação, com as dificuldades de aprendizagem, temporada 1, 11º episódio, trazendo como tema como diferenciar atraso de desenvolvimento de uma dificuldade de aprendizagem. Nem todo atraso é uma dificuldade e nem toda dificuldade é permanente. Mas saber a diferença pode mudar o rumo de uma criança na escola. Muitos pais e professores confundem atraso de desenvolvimento com dificuldades de aprendizagem, o que pode levar a diagnósticos precipitados e intervenções inadequadas. Objetivo: esclarecer as diferenças entre atraso de desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem com base em critérios psicopedagógicos e neuropsicológicos. Oferecer orientações práticas para professores e familiares identificarem sinais e encaminhar adequadamente as crianças. Frase: entender o tempo da criança é o primeiro passo para ajudá-la a aprender, sem pressa, sem rótulo e com muito acolhimento. Vamos descomplicar. Atraso de desenvolvimento refere-se a uma defasagem global ou em áreas específicas, como a fala, quer dizer, atraso da fala, a motricidade, a cognição e a socialização, que pode ser temporária e recuperável com estímulo, com acompanhamento, com intervenções. Aqui eu vou falar, é uma fala de professora para professora, né? Piaget fala de estágio do desenvolvimento, enquanto Vygotsky traz a importância da mediação e da zona de desenvolvimento proximal. Isso aqui é uma fala para professores que já estão acostumados com essa linguagem. Dificuldade de aprendizagem é uma condição persistente, mesmo após intervenções adequadas, muitas vezes relacionada a fatores neurobiológicos, como a dislexia, a disgrafia e a descalculia. Então, nós temos os transtornos específicos de aprendizagem que abordam, nós temos também a fundamentação do transtorno específico de aprendizagem, a abordagem psicopedagógica de Alicia Fernandes Jodwiska. Quem fez psicopedagogia, com certeza estudou com ele na década de 90, né? Eu estudei com esses dois. Hoje Jodwiska já partiu, a outra eu não sei. Vamos aos tópicos. Tópico 1. Desenvolvimento infantil e seus marcos. Desenvolvimento global e suas dimensões, quer seja motor, cognitivo, emocional, social e linguístico. Tópico 2. O que caracteriza um atraso? Defasagem de até 25% em relação à média esperada para a idade. Normalmente melhora com estímulo e acompanhamento de profissionais, lógico. Pode ter causas ambientais, emocionais ou de estimulação. Tópico 3. O que caracteriza uma dificuldade de aprendizagem? Persistência da dificuldade após a intervenção, desempenho significativo abaixo do esperado em leitura escrita ou matemática, impacto emocional e autoestima escolar comprometido. Tópico 4. O papel do psicopedagogo e da escola, qual é? Avaliação diagnóstica, observação longitudinal e parceria com a família.
encaminhamentos multidisciplinares, que é composto por fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicólogo e psicopedagogo, com certeza. Perguntas. Número 1. Como saber se é apenas um atraso passageiro? Quando há resposta positiva, estímulos e intervenções em poucos meses. Lógico, quando a criança sinaliza mudanças, né, nesse quesito de dificuldade, é percebido pelos pais, pelo professor, pelo entusiasmo da própria criança. Quando a escola deve acender o alerta? Quando o aluno mantém o mesmo tipo de erro ou resistência, mesmo com adaptações pedagógicas. Quer dizer, a escola faz suas adaptações adequando aquele aluno e nada modifica. Isso é um grande sinal. Pergunta número 3. Um atraso pode virar uma dificuldade? Sim, claro que pode. Se não for identificado e estimulado precocemente. Então, se essa criança não tiver um olhar diferenciado, quer seja dos pais, quer seja da escola, isso vai se tornar realmente uma dificuldade de aprendizagem. Dica da semana: observe e registre. Mais importante que comparar a criança com a turma é acompanhar a própria evolução dela. Logo, aqui é um recado para o professor. Ter o seu caderno, né? Eu, na condição de supervisora, sempre orientei. Tenha um caderno, coloque o nome da criança, a idade e coloque os pontos positivos, aquilo que ele é melhor, que ele desempenha melhor, e aquilo que está desejando, né? Que está dificultando a evolução dele. Então você vai detectar logo se ele tem dificuldade ou se ele tem atraso. São duas questões, né? Parecidas, mas não são iguais, tá? Então o professor, se ele fizer um pequeno registro todo dia, observar aquela criança que dá alerta o tempo todo, que não está acompanhando, que tem as dificuldades, vai aparecer. E se for uma questão só de atraso do desenvolvimento, você vai observar também. Então, o professor cria esse caderno, tipo um diário de observação, e os pais têm que reservar momentos diários de leitura compartilhada e jogos simbólicos para desenvolver, quer seja o atraso, quer seja a dificuldade. Isso é uma grande ajuda nesses dois momentos que a criança está. Encerramento. Reforçar o quê? A escuta e a observação são ferramentas potentes na prática psicopedagógica. Então, lembram que em um dos episódios eu falei da escuta da escola, da escuta do professor, e quando vem para o psicopedagogo acende o alerta, né? Então, a pressa em diagnosticar pode atrasar o desenvolvimento natural. Às vezes, caem aqui no Instituto IDEL pais assim com uma ansiedade que tem um pico de 100%, querendo que eu faça o diagnóstico em pouco tempo. Primeiro que eu não faço diagnóstico em pouco tempo. No mínimo, eticamente, no mínimo 3 meses. Isso para todos os psicopedagogos, tá? Isso eticamente que eu estou falando. E antes de você fechar alguma coisa a respeito das dificuldades de aprendizagem, se assim pode falar, você tem que respeitar as outras áreas, que só o neuropediatra ou um psiquiatra infantil é que pode fechar o diagnóstico. O psicopedagogo, o psicólogo, o fono, o TO, estes profissionais fazem parte da equipe multidisciplinar. Logo, nós somos
tipo assim, um apoio para que aquele profissional devidamente formado, estudado nessa área, ele possa fechar esse diagnóstico. Ou seja, cada um de nós fecha, mas fecha em nossa área, mas tem que ser encaminhado para quem de direito. Então, se o pai pensa que vai trazer para um profissional único e a gente fecha tudo, não fecha. A nossa chamada para ação. Se esse episódio te ajudou a entender melhor a diferença entre a dificuldade de aprendizagem e o atraso de desenvolvimento, compartilhe com outros educadores ou com outros pais, tá? E não esqueça, a próxima semana, né, nós temos o 12º episódio encerrando essa temporada. E não esqueça, semana que vem vamos falar sobre prontidão escolar e a transição para o primeiro ano, que a criança vai fazer 6 anos, né? Então, nós vamos abordar a próxima temporada, tá? Que é de 6 a 10 anos. Um episódio essencial para quem lida com criança de 5 a 6 anos. Estamos falando para professores e os pais e a quem interessar mais, tá? Então, por hoje é só. Gratidão a quem está nos acompanhando, está nos divulgando e continue, tá, compartilhando com quem precisa saber um pouquinho. Gratidão por hoje.